Olá, outra vez venho aqui falar sobre choro de bebê. Esse é o choro de bebê 2, vocês já assistiram aquele primeiro choro do bebê e hoje eu vou completar em mais 5 minutos algumas coisas. Vocês lembram que eu falei do que acontece, por que os bebês choram, da necessidade de atendê-los, de contê-los, de observá-los sem ficar estressado. E uma coisa que eu quero completar agora é colocar quais as situações mais frequentes que não dependem apenas da mãe e o pediatra tem que entrar em considerações. Quando uma criança chora muito, a família segue aquelas orientações que eu falei no choro do bebê 1 e a criança continua muito irritadinha, chorando muito. Você tem 4 coisas que você precisa descartar e que a gente chama de as causas médicas de choro no período neonatal. Um deles, mais importante ainda e cada vez mais intenso, é o chamado APLV, ou seja, alergia à proteína do leite de vaca. Mas não é do leite que a criança está tomando, porque na maior parte das vezes a mãe está conseguindo amamentar nessas primeiras semanas. É uma alergia que acaba sendo passada para o bebê pela dieta da mãe rica em leite de vaca ou em derivados lácteos, alimentos com leite de vaca, que teoricamente essas crianças se sensibilizam e às vezes aparecem quadros mais importantes, até sangramentos intestinais graves que você tem que tirar da dieta da mãe todos os derivados lácteos, não é fácil. Mas em alguns casos também, uma das coisas mais precoces e frequentes é pensar na intolerância à proteína do leite de vaca ou alergia à proteína do leite de vaca. Eu não estou falando da intolerância à lactose, que é o açúcar do leite, que nem sempre está associado nesse começo a choro, e sim a alergia. Sobretudo quando há uma história familiar de alergia, tem que ser descartada pelo pediatra a alergia à proteína do leite de vaca e às vezes até mudar um pouco a dieta da mãe se o choro é muito intenso para ver se isso melhora. Hoje alguns trabalhos mostram que além da leite de vaca, outros alimentos podem também ser sensibilizantes. Um deles que eu descobri recentemente num bebê meu é a banana, né? E que a mãe gostava muito e que teoricamente também poderia ser sensibilizante. Saindo da alergia à proteína do leite de vaca, uma outra patologia que ocorre muito nesse período e que pode estar associada a choro é a chamada refluxo gastroesofágico, ou seja, quando o alimento volta do estômago, sobe depois da mamada e a criança joga longe ou vomita esse leite com muita frequência. Isso é uma causa, às vezes, de mal-estar, de um pouco de dor, por irritação do esôfago, e a criança fica irritadinha, se contorce, se joga para trás, é uma dorzinha que precisa ser tratada. E no refluxo gastroesofágico, você pode ter a longo prazo, 3, 4, 5 meses sem diagnóstico, o ácido do estômago que começa a ser produzido, embora logo no período neonatal não é tão intenso, ele irrita o esôfago, dando um tipo de esofagite. E aí você precisa ver se é isso e precisa tratar, e o médico é que tem que ver. Então, alergia à proteína do leite de vaca, refluxo gastroesofágico são 2 coisas importantes. Restam 2 outras coisas interessantes. Uma é a famosa cólica, que as pessoas ele está com cólica, que é um choro intenso que às vezes dura 2, 3 horas, geralmente no final da tarde, de uma criança que fica muito irritadinha. E a gente costuma dizer que a tal da cólica do lactente, que ninguém sabe bem por que acontece nos primeiros meses de vida, tem gente que acha que é por causa da modificação da flora, tem gente que é porque como ele chora muito, ele solta muitos gases de estende. Essa cólica, para ser reconhecida como tal, geralmente ela tem a regra dos 3, que é o seguinte, geralmente dura 2 a 3 horas, às vezes, geralmente dura até 3 meses e finalmente ela quase sempre faz com que a criança tenha um sintoma clássico de irritabilidade, de movimentação das pernas. Ela não é o choro da insegurança do bebê, é alguma coisa que acontece geralmente a partir de 1 mês e meio, 2, com um pico em torno de 2 meses, que vai às vezes até 3, 4 meses. E finalmente, uma das coisas que é muito frequente é o que hoje os pediatras e os psicólogos chamam do estresse do binômio mãe-filho. É uma mãe cansada, depois de uma gravidez, às vezes com alguns problemas, de um parto, infelizmente, muitas vezes por cesárea, e os bebês com cesariados choram 2 vezes mais que os bebês nascidos por parto normal, não se sabe bem ainda. E esse estresse da mãe, esse cansaço, não dorme bem, o bebê quer mamar toda hora por causa da alta demanda, acaba levando o bebê a estresse e fica um mecanismo de feedback.
a criança chora, a mãe fica cansada e vai piorando. E nesse momento é preciso parar, conversar com a família, pedir ajuda, ver quem é que pode ajudar essa mãe. Às vezes uma doula ajuda muito nisso, às vezes a avó com experiência toma cuidado com isso e as crianças passam a melhorar. Então nesse choro do bebê 2, eu completei tudo que eu disse no primeiro, veja os dois assim, veja primeiro aquele, depois veja esse. E nessa segunda fase é quando a atuação do pediatra fica mais necessária e mais importante. Sempre lembrar que a gente, para tratar isso, deve evitar ao máximo, primeiro, dar drogas, a não ser em último caso com discussão com a família. 2, substituir o leite materno por uma mamadeira. Então é muito frequente dizer, não, ele está com fome, dá uma mamadeira. Não faça isso, porque piora muito às vezes. E terceiro, nunca dizer para uma mãe que bebê chora mesmo, fica calma, é assim mesmo, você tem que aguentar. Não, tem que entender que o choro é angustiante e que a criança precisa ser atendida. Mande para mim alguma mensagem, o meu e-mail é aquele lá, jomaf09@gmail.com. Grande abraço, até a próxima.